caríssimos telespectadores, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma edição do seu e nosso programa Benguela em Desenvolvimento. Portanto, nesta edição temos como convidado o palestrante e formador Delos Humano, este que estará conosco hoje para a abordagem da seguinte temática: a formação garante o emprego ou nos prepara para a vida? Esta é a temática nesta edição, fico ligado a este programa. Vamos agora saudar o nosso convidado, Dr. Delos Humano. Como é que está? Cada vez melhor. Sim, senhora. À disposição. Ótima. Estamos aqui então para debatermos esta temática. Desde já eu gostaria de perguntar da seguinte forma: na sua visão, o que é que acha desta temática? É atual e atuante, e devo agradecer a oportunidade que me dão de pela primeira vez fazer parte da vossa programação. E como sabe, a revolução começa com pensamento. Quando nós começamos a abordar temáticas desta natureza, é sinónimo de que a juventude está preocupada com o desenvolvimento do país, quiçá da nossa província, e estaremos aqui cerca de 30 ou menos minutos a abordar desse assunto, que não é menos importante. Sinto-me lisonjeado pelo convite e estamos aqui dispostos então para poder responder algumas questões provenientes da Vossa Excelência, não é? E também para partilharmos com o nosso público ouvinte. Sim, senhora. Eu sou Fabílio Camela, estarei convosco durante várias edições deste programa, juntamente neste magno programa. Portanto, nós começamos da seguinte forma: na sua visão geral, como é que define a formação? Bem, a formação é um caminho que nós devemos percorrer para a realização dos nossos ideais. Ou seja, para que consigamos nos realizar, precisamos de um percurso. E este percurso faz-se com a formação. Mas esta formação deve ser sinónimo de orientação. Porque, de um lado, temos o espaço mercadológico à nossa espera, do outro lado, temos o técnico que se prepara para resolver o problema da necessidade das empresas e não só. Mas, aquilo que nós temos estado a constatar nos últimos tempos é que a ausência da psicopedagogia tem influenciado muitos dos nossos jovens na falha ou na escolha de uma verdadeira formação. Repare, hoje nós temos, desde o ensino primário, um gabinete que se chama gabinete pedagógico. Só que estes gabinetes pedagógicos, ao invés de estarem voltados nas inclinações, nos potenciais que as crianças vão trazendo, ficam voltados às faltas dos professores e à cobrança de propinas e comparticipações. Qual é a missão de um gabinete psicopedagógico? É, em cada turma, em cada sala de aula, procurar identificar o verdadeiro potencial do petis. Ou seja, dentro de uma sala com 35 ou 45 estudantes, cada um tem uma inclinação. E dou graças a Deus a isto, porque Deus distribuiu a cada um de nós um dom. Mas para que a gente consiga identificar a verdadeira inclinação ou o dom do petis, é necessário que aquele que se diz ser professor faça a identificação desta inclinação. Para que, na medida que o pequeno for crescendo, ele vai percorrendo um percurso e que este percurso não seja feito fora da pista. Por quê? Se ele já tem um dom e o psicopedagogo identificar o dom que a criança tiver, a única coisa que poderá acrescentar é o conhecimento. Okay. Para ter um casamento entre o conhecimento, o dom e o conhecimento. Este casamento, quem proporciona para a criança ou para o formando é o professor ou é o psicopedagogo. O que nós temos deparado hoje é a maior parte dos professores encarregam-se apenas no ensinar a ler e a escrever. Depois de atingir uma determinada idade, ele até pode ter já uma idade de adolescência e perguntar: o que é que eu vou fazer daqui para frente? Quando podia ser a resposta de um professor: não, por aquilo que é o teu potencial. Porque hoje ensinar não é apenas a transmitir conhecimento, é identificar o potencial de uma criança e torná-lo um verdadeiro técnico. Quando nós não conseguimos identificar este potencial e não conseguimos dar a direção correta, ainda assim nós não estamos a ensinar. Porque o ensino não é apenas transmissão de conhecimento, mas é a identificação do potencial e depois orientá-lo para que ele venha a se tornar uma mão de obra
qualificada. Então, a questão ligada à formação hoje, muitos dos nossos rapazes estão a seguir formações dos familiares ou versos do contexto social do país. Repare, as duas saídas profissionais que podem garantir o emprego hoje, na realidade social, socioeconômica do país, está relacionada à educação e saúde. Parece que quem não faz saúde e quem não faz educação é alguém que está a estudar sem objetivo. Quando o mundo não podia ser apenas isto. Logo, o rapaz nasceu para ser um grande engenheiro de petróleo. Temos refinarias em obras que nunca mais se realizam. Alguns terminam o ensino médio ou um politécnico, vão para o superior, ou fazem saúde ou fazem educação. Já começa a mutilar o perfil formativo do nosso potencial técnico. Então, nós precisamos parar e repensar e começar a ter escolas que respondem à necessidade da comunidade. E tem de haver aqui um casamento entre indústrias, empresas, instituições, organismos, quer do Estado, quer privado, com a necessidade da formação. Porque se nós tivermos uma formação técnica e superior que não responde à necessidade da comunidade, estamos a dar tiro no escuro. Mas então, doutor, quer dizer que deste aspecto em que o doutor fez menção, que um formador, mais do que ensinar a ler, é importante que também consiga notar a capacidade do formado. Acredito eu que muitas das vezes os nossos formadores, ou os chamados professores, não têm esta capacidade. Aí está o problema. O próprio formador também está ali formatado, está atrás do dinheiro, eu não conheço o verdadeiro papel de trás, porque, Amilcar, repare, estando diante do Amilcar, eu aqui onde estou, um Amilcar, o técnico está do outro lado, consigo identificar se este lugar que está o Amilcar é merecido ou o Amilcar está ali de paraquedas. Mas eu consigo perceber, através dos teus traços de personalidade e a paixão que apresentas no exercício da tua atividade, que fazes isso por uma questão também de inclinação. É positivo, Amilcar. Esta é a missão de qualquer professor ou formador. Nós não podemos apenas transmitir conhecimento, não. Temos de identificar o potencial. Porque, Amilcar, numa sala, nem todos podem se dar bem na nossa disciplina. E a pergunta do formador ou do professor por que ele não percebe? Podemos aplicar todos os métodos que se adequam ao seu sistema de aprendizado, mas a sua inclinação ou a sua inteligência natural não tem um casamento com a disciplina que eu leciono. Há quem não gosta de matemática, há quem não gosta de física, mas é bom em outras disciplinas. A partir do momento que eu identificar esta queda natural, então devo procurar adicionar o conhecimento para que eu desenvolva a habilidade o mais depressa possível. Repare, nós temos dois grandes artistas do mundo de futebol, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Não têm níveis académicos acentuados, mas ambos, em casa, têm campos, ginásios e espaço de treinamento. Porquê? Cedo, os encarregados perceberam que a verdadeira inclinação dos nossos filhos está ligada ao desporto. Não deram engenharias, não deram outra coisa. Começaram a dar formação voltada à sua habilidade ou ao seu talento. E hoje vemos o resultado destes dois grandes ferozes no mundo de futebol. Mas, é a nossa missão. Doutor, mas o que é que nós devemos fazer? Porque muitas das vezes os nossos filhos ou irmãos acabam seguindo formações, conforme o doutor fez menção, que muitas das vezes são traçadas pelos pais. Perfeito. O que é que nós devemos fazer quando olhamos para uma determinada formação e vemos que o nosso potencial não vai de acordo a esta formação e mesmo os nossos pais não querendo? O que é que nós devemos fazer? Bem, há duas questões. Primeiro, os pais temem pela segurança social do filho. Porquê? Fazem uma leitura socioeconômica do país e percebem que, no ponto de vista mercadológico, a formação que o filho está a seguir pode vir se dar em frustração, porque ele não vai conseguir um espaço para vincular a teoria à prática. Logo, os pais produzem aquilo que nós chamamos de providência cautelar de segurança social. Ou seja, ele vê que o filho está a crescer, está a seguir uma formação boa, mas consegue perceber que onde nós vivemos, ninguém procura ou ninguém não há oferta sobre ela.
Eu não sei se o amigo me está a Está a perceber. perceber. Como consequência, eles ganham uma determinada agitação na mudança do percurso do filho. E alertam, filho, eu estou a gostar da formação que estás a fazer, mas tenho medo do futuro. Porque a tua formação não tem espaço mercadológico. Não. É, por exemplo, um filho formado à agronomia e vivendo em Benguela. Os campos hoje se transformaram em armazéns, a nossa agricultura é familiar. Onde vamos encontrar um agronômico? Quantas vezes ouvimos concurso ligado à agronomia em Benguela? Mas já se ele faz agronomia num âmbito, se ele faz agronomia numa zona onde a própria agricultura é a principal atividade daquela região, Milka, conseguimos perceber que ele está a fazer uma formação onde ele vem a encontrar um espaço mercadológico. Hoje os pais tendem pela segurança social dos filhos, razões pelo qual procuram intervir ou desviar o percurso formativo, porque eles percebem que a oferta de emprego e a formação não produz uma determinada harmonia. Razões pelo qual eles são submetidos às orientações dos encarregados sob pena de não sentirem-se frustrados no futuramente. José, do ponto de vista prático, será que a formação nos garante o emprego? Boa pergunta. Amigo, não é o emprego que dá trabalho, é o trabalho que dá emprego. Sempre que formos para uma determinada formação, a primeira consciência que devemos tomar é: não podemos nos formar para sermos empregados. Podemos ter a seguinte ideia: hei de fazer a formação para me tornar uma mão de obra qualificada. E com este tipo de profissão, não havendo mercado, hei de criar mercado. Não havendo possibilidade de criação de mercados, hei de fazer emprego. Porque é frustrante fazer formação e esperar emprego. É frustrante. Porque o que se espera nem sempre acontece, nem sempre aparece. Então, mais do que esperar, nós devemos criar. Esta criação pode pressupor emprego ou oportunidades. Quando é que nós criamos oportunidades de emprego? Quando a gente percebe que a nossa área de formação é complexa no seu ponto de vista de empregabilidade. E nós, aqui em Angola, temos dois tipos de emprego. O terceiro é menos formal. O primeiro é emprego remunerado, trabalhamos por alguém que nos pagam. O segundo é emprego por conta própria, aquela que criamos uma empresa, abrimos, colocamos algumas pessoas para trabalhar e nós também somos trabalhadores dela. Há muita confusão, Amilcar, na questão ligada a emprego por conta própria. Há quem pensa que quando abre uma rolote e coloca duas meninas a atender, está diante de um emprego por conta própria. Não. Uma coisa é ser dono de negócio, outra coisa é ser empregado por conta própria. Empregado por conta própria pressupõe o quê? O Amilcar abriu uma determinada empresa. Empregou certas pessoas. Só que, a par das pessoas que o Amilcar empregou, o Amilcar também é trabalhador da empresa que ele mesmo abriu. Por isso ela chama-se emprego por conta própria. Logo, vamos encontrar um terceiro tipo de emprego, que é uma grande estratégia para nós conquistarmos emprego. Aqui eu denomino emprego por conta voluntária. Repare, estamos aqui na Centec. Vamos supor que o objeto social da Centec são atividades de caráter técnicas. Mas para que as pessoas saibam, é necessário que o Amilcar crie um espaço de comunicação como este está a fazer. Exatamente. E quando é que o Amilcar percebe que a Centec precisa deste serviço? Através da pesquisa de mercado. O Amilcar vai para a empresa, percebe que não. Aqui tem informações técnicas, mas não tem um setor ligado à comunicação. O Amilcar diz ao diretor: diretor, quero abrir aqui um espaço onde eu passo a entrevistar pessoas para abordarmos um pouco dos assuntos que aqui são tratados. E ela vai correr rapidamente por via da internet. Eu acho que desta forma conseguiremos vender bem aquilo que nós estamos aqui a transmitir. Bom, este tipo de espaço, quem cria a oportunidade é o Amilcar. Só que depois de um tempo, o Amilcar vai dizer: senhor diretor, eu tenho previsão de trabalhar nesse projeto durante um ano. Quando o diretor perceber que o trabalho que o Amilcar está a fazer está a aumentar o nível de produção da empresa, entende, Amilcar? A Amilcar vai dizer: não, diretor, obrigado pelo tempo que me deu. Eu só queria tentar vincular a teoria à prática. Vim de uma academia Cérebros Vivos, tenho uma gama de teoria, agora reuni prática, tenho necessidades,
Obrigado por um ano que me ofereceu, mas agora vou concorrer para um mercado de emprego por conta remunerada. Amilcar, quando o diretor perceber que a intervenção do Amilcar ajudou a galvanizar o desenvolvimento econômico da empresa, o Amilcar acha que o diretor te vai suspender? Não. O que é que ele vai fazer? Vai procurar conversar com o Amilcar para a elaboração de um contrato para que o Amilcar saia de voluntário e entre para o emprego por conta que é remunerado. Esta é uma grande estratégia que nós devemos elaborar quando saímos de uma formação. Hoje, os nossos jovens têm dificuldade disto. Continuamos com o imediatismo e queremos o dinheiro já. Não. Temos que estabelecer aquele princípio que Robert Kiyosaki chamou de PPV. Projeto Pessoal para a Vida. Sempre que recebermos uma formação, temos que procurar um espaço mercadológico para doar de forma grátis. A ideia qual é? É para desenvolver a nossa habilidade técnica. E depois de a gente certificar que nós somos um ativo, somos uma mão de obra qualificada, conseguimos juntar a teoria à prática e a sociedade aplaude e procura os nossos serviços, ali nós podemos começar a negociar. Este último elemento que se chama emprego por conta voluntária é a verdadeira estratégia para a conquista do emprego por conta remunerada. Por isso, a todos aqueles que neste momento nos acompanham, o segredo que eu devo oferecer a eles é este: ela não falha. Mas quando te abrirem a porta, atenção, que podes ter uma oportunidade da abertura da porta, mas a porta não se manterá aberta se não apresentares boas habilidades. Esta porta só se vai manter aberta em função do teu nível de desempenho. Se a tua presença trazer um valor acrescentado na empresa, é verdade que a porta vai se manter aberta e vai poder subir de grau a degrau até atingir o teu objetivo. Ao contrário, não conseguimos, ficamos a reclamar, temos formação e não conseguimos oferecer absolutamente nada. É bem verdade, porque muitas das vezes terminamos uma determinada formação e ficamos ali frustrados e sermos novamente pessoas que fizeram esta formação, apenas mais um que faz uma formação ligada a uma determinada área. E é bem verdade que o Dr. Sumano fez aqui menção das duas áreas com mais saída a nível do mercado de empregabilidade, que é a área de enfermagem e a educação. Mas como é que nós podemos mudar este quadro, analisando a situação do nosso país? Bem, nós temos que começar a carruagens da CFBO dos comboios. E fizemos um estudo, eu fiz um estudo, percebi que a maior parte dos passageiros que usam o comboio são das zonas suburbanas, ou seja, vivem no bairro. Só que, para que estas pessoas atinjam o comboio, gastam 3 vezes maior que o bilhete do comboio. Repare que quem sai do 4 de Abril para ir para Benguela, quantos táxis tem que tomar para alcançar a estação da Arsenal? Ou do Cumbal? 3 a 4 táxis. Toma uma moto até a paragem, toma um táxi até o africano, toma outro táxi do africano ao Cumbal. Gasta perto de 500. E o bilhete é 100 a 50 quase. O desafio que eu deixei para os trabalhadores da CFB é: se o porto fechar, como é que a gente vai produzir? Está na hora de começar a pensar em estender uma linha férrea que liga os bairros, porque é lá onde estão os potenciais clientes do caminho de Ferro de Benguela, sobretudo passageiros. Nós não podemos ter uma estação a norte e o cliente a sul, Amilcar. Isso não dá crescimento, muito menos desenvolvimento econômico. Do outro lado, se nós temos politécnicos e temos institutos superiores politécnicos, a questão ligada à refinaria do Lubito não pode ser uma miragem. Tem que ser já. Porque, repare, o petróleo é nosso, mas nós gastamos muito dinheiro com a refinação. A pergunta é: por que não gastarmos dinheiros com mãos de obras, do ponto de vista de formação e do ponto de vista de construção, para que depois de estourar o nosso petróleo ela já não vai, mas é refinada aqui? E, como consequência, aqueles que refinam podem ser contratados para formar os nossos técnicos. Amilcar, Deus nos fez algo muito importante e extraordinário.
Em todo o cérebro humano vamos encontrar mais de 2.000 células. Em todo o cérebro humano. Mas esta quantidade de células não depende do tamanho da cabeça. Não. É um número exato na Europa, na América, na Ásia e na África. É um mistério. Logo, se Deus nos colocou esta capacidade para todos, significa dizer que se tivermos oportunidade, estaremos a par de igualdade dos técnicos. Vamos importar técnicos para nos formar e depois nós gerirmos a nossa riqueza e exportarmos. Agora, quando nós olhamos apenas para o aspecto ligado à educação, à própria saúde, quer dizer, ficamos um pouco arrepiados porque aqueles até que dirigem o país, aqueles que dirigem o país, os seus filhos não estudam nas nossas escolas. Quando ficamos doentes, ao invés de nos tratarmos no hospital que nós dirigimos, saímos. Repare, dos 2 presidentes malogrados do país, nenhum deles morreu aqui. Mas todos eles dirigiam o Estado. E a nossa pergunta é, quando não se confia nos serviços que nós dirigimos, estamos a querer dizer aqui ao povo. Sou da opinião que é preciso começarmos a juntar sinergias, importarmos técnicos para formarmos os nossos e para que consigamos administrar a nossa riqueza. Veja que agora está em processo o Anglo-Sat 2, mas ainda não temos técnicos formados a respeito. Quem vai gerir esse tipo de situações? Os técnicos engenheiros geográficos, os técnicos engenheiros eletrónicos. Quem são os que vão gerir o nosso Anglo-Sat? Vamos continuar a importar técnicos? Por esta razão que o país continua acrisolado em 2 coisas: educação e saúde. Mas ainda assim são 2 setores mais concorridos, do ponto de vista da empregabilidade dos jovens, mas com muita precariedade. Olha, que se fizeres uma análise no hospital do Estado e repetires num hospital privado, terá resultados diferentes. Olha, se a gente tiver filhos formados no Estado e filhos formados no privado, teremos resultados diferentes. Ali está o problema. É preciso começar a repensar o país para que os nossos jovens tenham oportunidade de igualdade e também esquecer um pouco a educação e a saúde e começarmos a galvanizar o espaço no agronegócio, no espaço técnico. Nós temos aqui uma Centec que está a realizar trabalho extraordinário do ponto de vista de cursos técnicos. É neste caminho que nós devemos seguir. E são estes pensamentos, tal como do Dr. Nelson Mano, que farão cada vez mais o nosso país, especialmente a nossa província, desenvolver. Vamos agora para um curtíssimo intervalo, prometemos voltar daqui a minutos. Muito obrigado. Nós começamos assim a segunda parte deste magno programa com a seguinte frase: o fracasso e a oportunidade de começar de novo com mais inteligência. Portanto, não desista do seu sonho. Vamos agora voltar à conversa com o nosso convidado, mas antes salientar que a temática e a abordagem do dia de hoje é a seguinte: é a formação nos garante emprego ou nos prepara para a vida. Vamos agora voltar à conversa com o Dr. Nelson Mano. Pastor, fazemos aqui uma abordagem em torno da nossa temática. Falamos um pouco sobre a formação. Agora eu gostaria de que abordemos mais ligada à preparação à vida. Quais são, para si, as principais vantagens em ser formado? Muitas. São muitas. E acho que podemos destacar aqui 2. A primeira, nos dá a liberdade de escolha de trabalho ou de emprego. Quando a gente certificar que somos uma mão de obra qualificada, não precisaremos procurar empregos, mas os empregos podem vir atrás de nós, fruto daquilo que nós somos. Logo nos dá a liberdade. O segundo elemento é um verdadeiro garante da estabilidade social e econômica do indivíduo. O homem formado vale por muitos. Alguém resumiu num pensamento velho como as montanhas, que valia por 2. Não, eu aqui arredondo por excesso. Vale por muitos.
porque conhecimento é poder. Em qualquer lugar onde a gente esteja, se nós sabemos, valemos em todo o espaço. Logo, há duas vantagens. Liberdade, na escolha do emprego. Segundo, estabilidade econômica e social da parte do indivíduo. E ela termina garantindo o bem-estar e também nos garante um estilo de vida saudável. Estas são as principais vantagens Estas são as principais. É resumo. De sermos formados em Sim. determinadas áreas. Dr. Nelson Mano, será que existe um segredo para termos êxito no percurso da nossa caminhada quanto cidadão? Temos. E o primeiro aqui que eu gostaria de fazer referência é paixão e inclinação. Amilcar, o nosso trabalho não pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Tem de ser uma diversão. E sempre que nós identificarmos a nossa verdadeira inclinação, temos de transformar o nosso dom numa profissão. Para que, na medida em que formos a exercer, ao invés de estarmos exaustos, ficamos motivados. Quer dizer, quando há cruzamento de uma profissão com a nossa inclinação, mais paixão, é mesmo que estar casado com alguém que nós amamos. Dá prazer em todo o instante. E o trabalho ou a profissão que nos dá prazer dá criatividade. A paixão é um verdadeiro gatilho da criatividade. Quem é apaixonado por aquilo que faz é criativo. Sabe porquê? Porque o cérebro libera um hormônio que nós chamamos de endorfina. E endorfina é um hormônio que surge no cérebro sinónimo de satisfação daquilo que a gente faz. Por isso, há profissionais que enquanto não lhe alertares que é hora do almoço, ele não para. Porquê? Não se cansa. Trabalha por prazer e tem paixão por aquilo que faz. Então, para termos êxito nas nossas profissões, é necessário que haja este casamento. Identificar o teu potencial, ali vamos recorrer na gestão, buscar análise SWOT, que é a língua inglesa, que em língua portuguesa significa análise FOF, força, oportunidade, fraquezas e ameaças. Antes de poder fazer alguma coisa, procure identificar estes elementos. Qual é a força que eu tenho relativamente a este tipo de profissão? Qual é a oportunidade? Qual é a minha fraqueza? E qual é a minha ameaça? Quando tiver estes 4 elementos devidamente equacionados, podes fazer o que pretendes. Mas atenção, Amilcar. Seguir uma profissão com a inclinação e paixão, há probabilidade de ter êxito naquilo que vai fazer. Por exemplo, desde cedo eu identifiquei que tinha 2 grandes inclinações: comunicação e ensino. Não fiz uma outra coisa, comecei a correr dentro desta carruagem. Hoje, quando estiver diante de um aspecto ligado à comunicação, não sinto-me cansado. Este encontro que eu estou a ter com a Amilcar está a me dar prazer e que até ganho vontade de não parar, porque eu gosto do que estou a fazer. Um outro elemento é ensino. Eu sinto-me muito privilegiado em transmitir um conhecimento a um determinado educando e, volta e meia, consigo perceber que aquilo que ele aprendeu está a gerar resultados. É a nossa missão de ser professor. Hoje há muita gente até que às vezes se perde e tem vontade de ser empresário e professor ao mesmo tempo. Não. Em alguma coisa vais falhar. Logo, para ter êxitos na caminhada, na formação, na profissão, identifique a sua inclinação natural, a sua paixão e depois adiciona a formação técnica profissional para ter um casamento perfeito. É importante sermos apaixonados naquilo que nós temos feito. Assim. E eu vou ser um bocadinho mesmo, se posso dizer, curioso. O Dr. Nelson Mano é tão apaixonado mesmo naquilo que faz. Muito. Muito. E acho que isso é praticamente um reflexo da sua raça. É ensinar, e muitas das vezes há uma frase em que lembro-me tão bem, acredito eu que foi numa das palestras em que o Dr. Nelson Mano faz menção de que o contentor de dinheiro está na boca de quem se comunica. Acima de tudo. Como saberemos vender ou comprar se ninguém comunicar? Sim, senhora. Tudo passa pela comunicação. Perfeito.
Senhora, então, Dr. Nelson Mano, fez aqui menção desses aspectos. Que conselho passa ao nosso público, principalmente à camada juvenil, que está ainda neste processo de formação? Amigo caro, o apelo que eu deixo a todos aqueles que neste momento estão na corrida formativa é que não desistam daquilo que estão a fazer. Sempre que tiverem a certeza de que o que estão a fazer é algo certo, continuam a prosseguir. Agora, há um elemento muito importante que eu gostava de desmistificar e também deixar como conselho da parte dos nossos jovens. O imediatismo não pode ser o nosso verdadeiro companheirismo. Não. Sempre que a gente quiser alguma coisa, temos que preparar algo em troca. Não podemos receber as duas coisas ao mesmo tempo, de forma alguma. Amilcar, se a gente quiser ter êxito numa determinada carreira, a pergunta que se coloca é: o que é que eu darei em troca para ter bom resultado? John Maxwell nisto diz que o sacrifício tem que valer o prêmio. Se hei de me sacrificar sobre alguma coisa, este sacrifício tem que me galardoar. Se não me premiar, em vão foi o meu esforço. E Napoleon Hill, no seu livro Quem Pensa Enriquece, diz: quando identificarmos uma determinada tarefa, um determinado propósito, ao invés de estarmos a desgastar esforço, temos que nos focar. Hoje o jovem quer ser omnipresente, quer estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Não, esta atributo é de Deus. Nós temos que ir por passo, fazer uma coisa de cada vez. Faça uma, termina a outra. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo, depois acabamos por não ser especialistas de nada. Então, o conselho que eu deixo aos jovens é: tentou, fracassou, não para. Tente mais. Não, porque hoje o antônimo de sucesso não é fracasso. O antônimo de sucesso é desistência. Porque o fracasso também é sucesso. Como, Amilcar? Explico. Aquele que tentou várias vezes e fracassou várias vezes, alterou de forma. O próximo erro não será igual ao erro passado. Mas ele terá de errar para aprender o certo. É diferente de quem nunca tentou. A probabilidade de acerto está mais naquele que já errou do que aquele que nunca tentou. Logo, quando tentamos e fracassamos e desistimos, estamos a cometer um erro muito grande. Se este é o teu propósito e quando tenta fracassa, saiba que estás mais próximo de acertar do que de desistir. Porque o antônimo do fracasso, do sucesso, não pode ser fracasso. O antônimo de sucesso é desistência. Quem desiste nunca chega a alcançar. Quem fracassa aprende lições. Retifica o caminho, retifica a estratégia e coloca a interrogação. Por que é que não deu certo? Quando começa a responder às perguntas do fracasso, está dando um passo para o acerto. Nós, quando somos derrotados, mudamos de forma. A nossa energia de luta, a nossa capacidade, a nossa persistência vai se agudizando na medida em que nós formos fracassar. E se a gente desistir pelo facto de fracassar, nunca atingiremos o êxito. Logo, eu deixo conselho a todos aqueles que têm um propósito na vida, mas ainda assim continuam a fracassar, que não desistam. Fracasso mais fracasso é igual a sucesso. Agora, fracasso mais desistência é igual a fracasso. Igual a fracasso. Mas o doutor fez aqui também a menção do imediatismo. Será que muitas das vezes o imediatismo não está ligado também à pressão social? Sim. Por isso que tem que haver uma estabilidade emocional controlada e um tempo que nós nos atribuímos para vincular a teoria à prática. Amilcar, uma coisa é conhecimento, outra é habilidade. A habilidade a gente adquire com o tempo no exercício da nossa atividade diária. As empresas hoje não estão preocupadas em certificados. Não, estão preocupados em know-how. A América e a Europa já deixou de pagar as pessoas pelo certificado. Sabe agora pagar por via de quê? Nível de desempenho. Se o Amilcar chegar e dizer assim, mano, eu sei fazer isto, a única coisa que eu vou dizer ao Amilcar é que senta e faça. A Angola
As pessoas concorrem para via documental ainda. E tem gente que não tiveram o privilégio de ter escola formal, mas tiveram escola não formais. Estou a falar das formações, por exemplo, do autodidatismo ou aprender com pessoas de sucesso. As escolas hoje não podem se definir apenas naquela que a gente entra, encontra a carteira, sentamos, um professor em frente. Não! Amilcar, gentes de sucesso constituem uma verdadeira escola. O autodidatismo constitui uma verdadeira escola. Nós temos grandes plataformas por via da internet. Há quem aprendeu sem professor. Há quem aprendeu sem professor. Logo, estes privilégios que nós temos de aprender por via de outras fontes, uma conversa com uma pessoa de sucesso, ela nos pode dar cerca de uma semana intensa e nos transmitir a sua experiência e nós no momento seguinte podemos começar a fazer. Perde-se muito tempo nas escolas formais. Quem disse que para ser licenciado a uma geografia ou história eu preciso estudar 4 anos? Quem disse que para ser um advogado, um juiz ou um procurador eu preciso fazer 5 anos de direito e depois estudar magistratura ou fazer curso de advogado? Hoje, os nossos jovens formados em economia, em contabilidade, recebem uma gama de teoria porque as próprias escolas não têm incubadoras. Não há tribunal simulados. Não há hospitais escolas. As pessoas estudam numa universidade e vão fazer estágios em hospitais públicos, onde que não é lugar para experimentar, mas para curar. Como é que está a ver o problema? E a taxa de mortalidade vai se acentuando, porque um erro de estagiário é fatal na vida da pessoa humana. Quando podíamos ter uma faculdade de medicina com um laboratório ou uma escola universitária, ou hospital-escola, onde faríamos vários ensaios, criamos aí múmias e não só, para depois tirarmos esse técnico dali para o hospital. Porque o hospital é um lugar de excelência onde os pacientes buscam saúde. Não é para experimentar, porque é vida. Este é um dos grandes problemas que nós temos, e aí o nosso Estado peca em demasia. Logo, os jovens continuem a fazer formações, mas não corram fora da pista. Porque se a gente continuar a correr fora da pista, o nosso sacrifício não valerá o prémio. Vamos correr. Todo momento que nós pretendermos ter êxitos, teremos fracassos, porque não basta correr. É preciso estar dentro da pista e ter as combinações das suas habilidades naturais, as suas habilidades técnicas, a sua paixão e a sua vocação. Ao contrário, estaremos a dar tiro no escuro. Estaremos a correr fora dali. Fora da pista. Senhor, Dr. Nelson Mano, mas analisando um pouco por essa nossa Angola, em que temos visto constantemente o índice de prostituição a crescer, o que é que nós, como jovens, temos que fazer para que este ritmo ou este tipo de vida que muita gente tem levado, consigamos tirar os mesmos desta vida muito? Porque já várias vezes eu tive o privilégio também de conversar com muitas dessas jovens, inclusive, para quem conhece o município de Catumel, debaixo da ponte, encontramos muitas das vezes muitas jovens lá. E muitas delas dizem que não, emprego, a falta de emprego, a falta de oportunidade é que tem-nos levado a este tipo de prática. E nós, como jovens, o que é que devemos fazer ou promover de modo que os mesmos ou as mesmas podem sair deste tipo de prática? Grande pergunta, Milka. Nós pecamos em demasia quando afirmamos que é questões ligadas ao desemprego. Existem prostitutas ricas. Esta prática da prostituição é antiga como as montanhas. Mesmo nos tempos de Noé, nós vimos, nos tempos de Noé não, antes de Cristo, vimos em Sodoma e Gomorra. Até havia homens apaixonados por anjos. Logo, isto é uma verdadeira manifestação da imoralidade, resultado das más companhias. Eis embora a questão ligada à pobreza e também o sistema econômico, socioeconômico do país, pode estar a influenciar, mas não é uma verdadeira justificação relativamente a esta prática. Isto é imoralidade, é fraca educação da parte das escolas, das famílias e das igrejas. Nós temos 3 agentes da sociedade: igreja,
Não, família, escolas e igrejas. Hoje, estes lugares deixaram de ser funcionais, no sentido lato da palavra. Repare, as igrejas se transformaram, na sua maioria, em empresas religiosas. Nas suas homilias, alguns ficam a proferir palavras inadequadas, não apelam e preocupados com ofertas. Nas próprias escolas, alguns vão para assinar o livro e não serem descontados, não se preocupam com valores, porque uma coisa é educar, outra coisa é ensinar, outra coisa é educar, outra coisa é transmitir valores. Quando a questão ligada à prostituição podia começar na família. Só que, se irmos agora no africano e se irmos até na Catambela, vamos encontrar nossas praças cheias. Qual é a hora que as famílias podiam estar a se reunir? Se o pai não está a fazer com o papato, a mãe está a vender tomate ou verdura. E este tipo de negócios, de verduras, rendem mais no final do dia. Porquê? É a hora em que os trabalhadores estão a sair dos serviços. Quer dizer, nós precisamos aqui de um esquema que, se não nos acautelarmos, um dia olharemos para trás, teremos vergonha de nós mesmos. As famílias deixaram de ser funcionais. Há meses, também com a presença da própria revolução de comunicação, Facebook, desculpa o ruído, e tantas outras plataformas, que têm tirado a atenção das famílias. Há quem, com um telefone, prefere jantar no seu quarto, na cama. Há quem prefere primeiro esgotar o saldo que ela tem por via do seu telefone e depois vir para fora. Quer dizer, o sistema socioeconómico, o valor, a educação, tem estado a influenciar. Mas é uma prática que nós reprovamos, porque a prostituição não é uma profissão. É uma ruptura da moralidade. Quem pratica isto não tem virtudes. E esses valores éticos devem ser transmitidos através da nossa família. Mas também é necessário que se estabeleçam políticas que visam a empregabilidade da parte dos nossos jovens. O Lubite e a Catambela não têm casa da juventude. Não tem. A nossa pergunta é, se quisermos dar um corretivo, vamos reunir com estes jovens onde? Não temos. Mas há políticas voltadas à juventude, com orçamentos até disponibilizados, para construir coisas para os jovens. Aonde? Ali está o problema. Logo, o Estado tem uma cota parte na dispersão da nossa juventude, porque não tem políticas sólidas para ordenar a juventude. Não tem. Os jovens estudam, terminam o ensino básico, quando pretendem ir para o médio, a maior parte das escolas são privadas. E essas escolas privadas é preciso o pagamento de propinas. E estes jovens não têm emprego. Estudaram, fizeram um PUNIV, por exemplo, sem nenhum aspecto técnico. Quando há concurso, o próprio PUNIV é excluído. Vão repetir fazer o médio ou vão fazer o quê? Não têm experiência de venda e a formação média que fizeram não lhes habilita a uma determinada pública. Logo, diante desse fenômeno social, é preciso que aqueles que traçam as políticas da juventude consigam adicionar dentro do PUNIV um aspecto técnico que garanta um concurso. Ao contrário, estaremos a dispersar os nossos jovens porque a escola ligada à formação de professores ou de saúde são reduzidas, as que existem são privadas e as privadas exigem dinheiro através do pagamento de propinas. Senão, nunca conseguiremos tirar as nossas irmãs deste tipo de tráfico que se chama prostituição, alegando o próprio desemprego. Sim, senhora. E nós estamos na rata final do nosso programa. Desde já agradecer ao Dr. Nelson Amado pela sua presença neste programa. Dizer que acreditamos nós que foi mais uma vez um ensinamento vindo deste grande homem, este grande palestrante e também informador ligado à área de oratória e retórica. Dr. Nelson Amado, foi um prazer ter em nossa companhia. Esperamos tê-lo várias vezes neste programa. Amigo, nós estamos abertos. O conhecimento só tem valor quando ele é partilhado. E sempre que tiverem a oportunidade de nos convidar e nós também tivermos um espaço, não hesitaremos aqui vir. Obrigado e encorajo a vossa iniciativa. É assim que se faz. Devemos passar a partilhar conhecimento para que façamos alguma coisa daqueles jovens que têm tido já algumas formações, mas
por conta do ambiente onde estão envolvidos, vezes que se sentem um pouco reduzidos ou recuados. Então, via deste teu programa, que chega na audiência de muita juventude, acreditamos nós que teremos resultados bons. Também haja a empresa, também haja também a rubrica que o Amilcar tem estado a descer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Esperamos novamente em nossa companhia nas próximas edições. Eu sou o Firmino Camela. Espero ter em próxima edição. Um forte abraço. Juntos.